Hola, mis amores, ¿cómo estamos? E aí, vamos falar espanhol? Vamos allá! Estou aqui de novo com vocês, mais uma vez, para falarmos um pouco mais e aprendermos um pouco mais da língua espanhola. Essa língua tão linda, tão maravilhosa, tão romântica, tão gostosa de ouvir, né, gente? E aí, vocês ouvem muitas músicas em espanhol? É muito bacana, gente. Você pode encontrar, assim, vários ritmos de todos os estilos. Se você gosta de música gospel, tem as músicas gospel. Se você gosta de música sertaneja, tiene la música ranchera. Se você gosta de baladas românticas, se você gosta de rock, se você gosta de rap, reggae, enfim, el balianato, a la salsa, el reggaeton, enfim, nós temos muitas músicas lindas e maravilhosas. Então, vai dar uma assistida, vai dar uma pesquisada e fala depois para mim se você está gostando, tá bom? E antes de começar, né, nossa aula, eu preciso fazer o que, galera? Pedir para baixar o nosso telão, né? Então, vamos lá baixar nosso telão. Aê, estamos aqui com o nosso telão. E a aula de hoje vai ser de quê? Los falsos amigos. Não, nós não vamos falar mal de ninguém hoje. Os falsos amigos ou os falsos cognatos, meus amores. A gente falou tanto, né, sobre isso no decorrer das aulas. Eu falei e eu fazia essas referências e hoje nós vamos descobrir a definição de cada um deles. Nós vamos falar das perífrases verbales, los falsos cognatos, los estereótipos culturales, o livro mais um do Gabriel Garcia Marques, Relatos de um Náufrago, e vamos fazer um pequeno tour pela Venezuela. Então, vamos allá. Então, galera, vamos começar falando de perífrases verbal. Perífrases verbal. Vou parar só um segundinho para beber água, peraí. Pronto, bebi minha água. Perífrase verbal, galera, é o uso de um verbo auxiliar conjugado, seguido de um verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. O infinitivo, que ele vai ter aquela função que a gente falou, né, de substantivo, o gerúndio com sentido de advérbio e o particípio, que foi da nossa última aula, com sentido de adjetivo. Essa perífrase verbal, ela vai funcionar como se fosse um verbo, como se fosse só um verbo, com conjugação completa em todos os tempos, modos, pessoas e que possui sujeito e complemento. Por exemplo, tener que estudiar. Tener que estudiar vai expressar a obrigação de que você tem que estudar. Você é obrigado a estudar. Você tem esse compromisso para cumprir. Está estudiando indica continuidade, o ato de estar estudando, indica que você está em um processo, né? Então, está estudiando, tener que estudiar, estar estudiando e ir a estudar. Ir a estudar vai expressar a disposição que exerce a ação de estudar. Então, você vai estudar. Então, é a ação contínua ali em movimento. Você está indo estudar. Antes de nós começarmos a falar totalmente sobre a perífrase verbal, eu quero falar, na verdade, da perífrase de futuro. Essa perífrase, ela é muito encontrada. Por quê? Porque ela é encontrada em convites, em formas de pedir algo a alguém, favores, enfim. Ela é uma das perífrases mais usadas, onde nós vamos usar o verbo ir conjugado. Então, esse verbo ir, ele vai ser conjugado ali no presente. Vou usar o verde hoje. Quero
verde, ir, conjugado, no presente, no passado, no futuro. Mais um A, esse A aqui, na hora da tradução, nós não usamos ele em língua portuguesa, então não tem esse A. Nós temos a perífrase também na língua portuguesa, mas não tem esse Azinho. E depois o verbo no infinitivo, ou seja, a sua forma nominal, a sua forma sem ser conjugada. Por exemplo, comer, salir, beber, hacer, ser, bailar, amar, cantar. Todos os verbos que são terminados em AR e ER que indicam essas ações. Antes de começarmos a ver essa colocação em frases, o que nós precisamos saber? O verbo ir. Então, como é uma perífrase de futuro, o verbo ir tem que ser conjugado no futuro, certo? Porque é ele que vai indicar que é algo que vai acontecer. Como é que eu conjugo o verbo ir no futuro? Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Igualzinho na língua portuguesa praticamente, né? Eu vou em língua portuguesa, tu vais em língua portuguesa, ele vai, nós vamos, vós vais, vás. E eles vão na língua portuguesa, né? Mas na língua espanhola fica desta maneira. Yo voy, tú vas, ele va, nosotros vamos, vosotros vais e ellos van. Lembrando que sempre a terceira pessoa do plural, ela sempre vai vir com N de navio. Nunca com M e nunca com ão, certo? Lembrando. Essa perífrase ela vai servir para quê? Para expressar uma ação que irá acontecer em um futuro próximo. Esse futuro próximo, ele é um futuro não muito distante de hoje, do seu presente. Então, é algo que vai acontecer muito cerca de aqui. Exemplo, mis amigos van a hacer mi fiesta de cumpleaños. Meus amigos vão fazer a minha festa de aniversário. Olha a minha tradução. Vão fazer. Perceberam que eu não vou usar o A na tradução? Pois é, só existe na língua espanhola. Mas também, se você for passar para o espanhol essa frase, meus amigos vão fazer minha festa de aniversário, você não poderia esquecer de colocar o A. Não poderia colocar só mis amigos van a ser. Tem que ser mis amigos van a hacer, certo? Porque esse van a ser é uma perífrase de futuro. Outra coisa que vai ajudar você na perífrase de futuro são os marcadores temporais. E na maioria dos verbos nominais, quando eles se encontram nas frases, o que ajuda muito você a descobrir em que tempo que ele está falando, se é presente, se é passado, se é futuro, são os marcadores temporais. Esses marcadores são aquelas palavras de diferentes classes gramaticais usadas para indicar um tempo. Então, eu trouxe aqui nessa nuvenzinha vários marcadores temporais. Nós temos todavia, hace 2 horas, hace 5 minutos, jamás, en este verano, esta noche, nunca, esta tarde, ultimamente. Então, nós temos aqui vários marcadores temporais. E alguns exemplos de frases aqui embaixo. Voy a comer un pastel la noche. Olha aqui. Voy a comer, verbo ir, mais o verbo de ação comer no infinitivo, formando uma perífrase de futuro e indicando que é um futuro próximo. Vou comer um bolo à noite. E sim, gente, pastel é bolo. E nessa aula de hoje também vocês vão ter 100% dessa certeza. Olha o outro. Vas a ganar um regalo na próxima semana. Olha aí, outro marcador temporal na próxima semana, indicando que é um futuro próximo. E a outra frase, vas a viajar en el próximo mês? Você vai viajar no próximo mês? Olha aqui, ó, próximo mês. Também está indicando um marcador temporal de futuro próximo.
Correto? Tranquilinhos até aí, galera? Tudo beleza? Essa aí é a parte mais mamão com açúcar da nossa aula, a parte dos marcadores temporais. Agora nós vamos começar a entrar em outra fase. Nós vamos falar sobre os falsos cognatos. Vamos falar dos heterotônicos, heterossemânticos e heterogenéricos. Nossa, que palavrões, hein, professora? São palavrões, mas bem simples de serem entendidos. Então, vamos lá. Vamos começar com os heterotônicos. O que são os heterotônicos, meus amores? Os heterotônicos são aqueles que indicam que a sílaba tônica de uma palavra ela vai mudar de lugar quando for para a língua espanhola. Em língua portuguesa está em um lugar e em língua espanhola está em outro. Então a sílaba tônica ela muda de uma língua para outra. Então vamos dar um zoom para ver bem melhor os nossos exemplos. Para nós entendermos melhor, se fizermos a divisão dessa palavra, né? Hétero significa diferente e tônico, sílaba tônica. Em português também temos essa regra de acentuação, porém ela vai se diferenciar do espanhol. Muitas palavras que possuem a mesma escrita, seja ela similar, se distinguem na pronúncia e na tonicidade. Por mais que ela esteja escrita quase da mesma forma, a sua pronúncia ela é diferente justamente por causa da localização da sílaba tônica. Em português, nós falamos epidemia. Epidemia. Olha onde está a sílaba tônica. No mi. Mas em espanhol, é epidemia. Em português, cérebro. Em espanhol, cerebro. Em português, hemorragia. Em espanhol, hemorrágia. Tudo que termina com gia também vai mudar de sílaba tônica para a sílaba anterior. Hemorragia, geografia, tudo que termina com ia. Biologia, então vai ficar geografia, biologia, enfim. Microfone, em língua portuguesa, micrófono, em língua espanhola. Polícia, policia. Regime, regimen. Herói, héroe. Alguns vão vir acentuados por conta das regras de acentuação, que nós já estudamos no segundo ano, ou acentuação. Mas nós vamos rever elas também um pouquinho mais para frente. Mas é só você dar uma olhadinha nas aulas do segundo ano, nas regras de acentuação, que vai ser mais fácil você identificar a sílaba tônica dessas palavras. E aí fica também mais fácil a regrinha para entender os heterotônicos. O próximo são os heterogenéricos. Hétero nós já vimos que são diferentes. Genéricos é gênero, de gênero feminino e gênero masculino. Então, são palavras que em português e espanhol possuem o mesmo significado, porém o gênero muda. Nós vimos o quê? Qual a regra que eu posso aplicar aqui? A regra do gênero do substantivo. Lá na nossa segunda aula, nas regrinhas do gênero de substantivo, eu vou utilizar algumas delas para encaixar aqui, né? Então, você vai conseguir ver lá. Exemplo, la nariz de aquele niño é pequeno. O nariz daquela menina é pequeno em língua portuguesa. Em espanhol, la nariz. El pétalo de rosa cayó. A pétala de rosa caiu. El pétalo, em língua espanhola, é masculino. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Esse aqui é o mais fácil de todos, que vocês nunca vão esquecer. Todas as palavras que terminam em agem em língua portuguesa, elas são femininas. E quando elas vão para o espanhol, elas se transformam em arre. E elas são masculinas. Olha o exemplo. A coragem, el coraje. A chantagem, el chantaje. A tatuagem, el tatuaje. A linguagem, el lenguaje. A porcentagem, el porcentaje. A viagem,
el viaje. Então, todas as palavras terminadas em agem na língua portuguesa se passam para arre em espanhol e do feminino para o masculino. Alguns exemplos de feminino. O vislumbre, la vislumbre. O creme, la crema. O pesadelo, la pesadilla. O sinal, la señal. O liquidificador, la licuadora. O alarme, la alarma. Esses são os heterogenéricos. Nós temos algumas listinhas que está disponível para vocês, tá bom? Então, podem dar uma olhadinha lá. E agora a gente chega no mais complexo de todos, que são os heterossemânticos. Nós vimos que os heterotônicos vão seguir as regras de acentuação da língua espanhola, os heterogenéricos têm as regras de substantivo que vão nos auxiliar no uso dele, mas os heterossemânticos, que são substantivos que têm escrita e pronúncia semelhante ou parecida com a nossa língua, porém o seu significado ele é diferente e às vezes totalmente diferente, às vezes totalmente o oposto, ele não tem uma regra. Então não tem nenhuma regra para aplicar, para que eu vá saber o que eu posso fazer. Eu posso, através da leitura, ver com o meu contexto, que vem falando antes e o que vem falando depois dessa palavra, para que faça sentido na hora da minha leitura e da minha tradução. Por exemplo, queremos um vaso com água. Queremos um vaso com água, um vaso, mas o que ela vai fazer com um vaso de água? Pior ainda, se eu colocasse, queremos beber um vaso de água. Eu quero beber um vaso de água, mas, gente, se você souber do vocabulário da língua espanhola, você vai descobrir que vaso é copo em língua espanhola. Então, eu quero beber um copo de água e não um vaso, né? La ensalada está salada. Olha só, a ensalada está salada. O que é isso? Ensalada, galera, é salada. A salada de alface, tomate, o que você gosta na sua salada. Está salgada. Então, nada a ver, né? A salada não é salada, a salada é salgada. La comida está salada, el pez está salado, el pan está salado, ou seja, ele está cheio de sal. La ensalada está salada. A salada está salgada. Eu trouxe para vocês uma listinha de alguns heterossemânticos, mas nós temos uma lista imensa, galera, e essa lista imensa também estou enviando para vocês. Então, nós temos, em espanhol, bolsa é sacola plástica, não é a bolsa de carregar que a mulher, que o homem carrega, não é bolsa, é sacola plástica. Azar não é azar, má sorte. Pelo contrário, é sorte, mas sorte no jogo. Sorte no jogo de azar. Eu estou com azar en el juguete de hoy. Em el juguete de bingo. Eu estou com sorte no bingo. Balcão. Balcão é sacada, não é um balcão. É sacada, aquelas casas com sacada. Bilheteira. Bilheteira é a carteira de guardar dinheiro. Então, o que eu guardo na bilheteira? El billete. Que el billete é igual dinheiro. Ou dinheiro. Pelota ou balão. Pelota ou balão não é balão, e sim bola, bola de futebol, bola de vôlei, bola de basquete, todos os tipos de bola que nós temos. Borrar. Lembra que teve uma das aulas passadas que eu falei em borrar? Que a goma de borrar? Goma de borrar é o quê? É a borracha. E borrar é o quê? Apagar. Então, é a borracha de apagar. Borrar é apagar.
Brincar. Brincar, galera, não é brincar. Brincar é saltar, pular. Ella brincou en el parque. Ela saltou no parque. Ela, rugar, o verbo rugar. O verbo rugar, galera, não é jogar. Rugar é brincar. Aí sim é brincar. Outra palavrinha, e essa palavrinha aqui caiu no Enem ano passado, viu? Criança. Criança não é criança. Criança é criação. Eu tenho uma criança de gallinas. Tenho uma criança de gallinas. Quem aí tem criança de gallinas? Eu tenho uma criação de galinhas. Então, criança é criação. Cachorro. Cachorro não é o animal cachorro au, gente. Cachorro é filhote. Filhote de toda e qualquer espécie. Então, desde um passarinho, um peixe, um gato, uma galinha, tudo que eu quero dizer filhote, na hora que eu vou falar filhote em espanhol é cachorro. Então, eu tenho um filhote de gato. Tenho um gato cachorro. Não é que ele é um gato cachorro, não é um gato que late, é um gato filhote, certo? Eu tenho, vamos apagar aqui tudo, né? Minha baguncinha aqui. Eu tenho, vamos ver outro animal. Um cavalo. Eu tenho de novo. Tenho um caballo cachorro. Que significa eu tenho um cavalo filhote ou um filhote de cavalo. O que mais que temos? Aceitar. Aceitar não é que eu aceito alguma coisa. Aceitar é passar azeite ou óleo em alguma coisa. Eu vou aceitar el pollo. Eu vou passar óleo no frango. Anedota. Anedota não é piada, que seria anedota na língua portuguesa. É uma história para dormir. Assignar. Assignar, que não é conhecido, né? Asignar. É assignar com G mudo. É designar. Então, eu vou designar. Assinatura. Assinatura é disciplina de aula. Então, é a asignatura de língua espanhola, é a asignatura de matemáticas, a asignatura de língua portuguesa. Então, é a disciplina, a matéria. Apagar não é apagar, porque a gente já sabe que apagar é borrar. Apagar é desligar. Até que faz um pouquinho de sentido, né? Quando você desliga alguma coisa, está apagando ela. Então, eu apaguei a televisão, eu apaguei o celular, eu apaguei o computador, a computadora. Aula. Aula não é aula de português, matemática, química, física, biologia. Aula é la sala de aula, é o espaço onde vocês estão agora. Então, aula é a sala de aula. Classe. Preciso beber água. Classe, galera, é o oposto, porque você diz assim, eu estou na classe, né? Que eu estou dentro do espaço. Em língua portuguesa, classe é o espaço. Mas em língua espanhola, classe é o oposto. Aí sim é a aula. É classe de matemáticas, classe de química, classe de física, classe de biologia, classe de espanhol, classe de português, enfim. Classe é a aula e aula é a classe. É o oposto.
Cacho, cacho, galera, não é um cacho. Não é um cacho de banana, um cacho de uva, enfim, não é um cacho. Não é um cacho de cabelo. Cacho é pedaço ou fatia. Então, quiero un cacho, un cacho de la torta o pastel de chocolate. Eu quero um pedaço ou uma fatia do bolo de chocolate. Então, dependendo da região, bolo é torta ou pastel. E cacho é pedaço ou fatia. Cajón, cajón é gaveta. Então, a gaveta é um cajón. Seguindo, cachorro, a gente já falou que é filhote, né? Cerrar é fechar. Aí a gente viu que apagar é desligar, cerrar é fechar. Botella, garrafa. Colar é coar. Então, eu vou colar el café. Eu vou coar o café. Regalo é presente. Beca é bolsa de estudos. Eu ganhei uma beca. Eu ganhei uma bolsa de estudos. Estofado é ensopado. Berro, agrião. Vecina, vizinha. Borracha, bêbada. Enfim, eu tenho uma lista imensa que se eu for passar, eu vou passar mais de uma aula falando só os heterossemânticos. Aí, para isso não acontecer, eu enviei para vocês uma lista de heterossemânticos, só para vocês darem uma lida e ir aprendendo algumas palavras. Certinho? Tá tudo belezinha até aí? Tranquilinho sobre as perífrases do futuro, agora sobre os falsos cognatos, tá tudo beleza? Podemos seguir? Então, vamos seguir agora com os estereótipos culturais. Agora a gente vai falar de uma outra questão, é a questão de palavras e de colocações que se chamam estereótipos. Então, vamos dar uma olhadinha lá nesses estereótipos. Ele é um tipo de padrão que a sociedade vai construindo. É uma ideia pré-concebida que acaba colocando as pessoas de um grupo ou pessoas ou grupos sociais em caixinhas, criando rótulos, ditando seu comportamento e padronizando sua imagem de forma bem preconceituosa. Por exemplo, as pessoas dizem que todo porto-velhense é preguiçoso. Ah, você é de onde? Sou de Porto Velho. Ah, então não quero contratar não, porque porto-velhense é preguiçoso. Entendeu? É dizer que todo baiano é lento, também é preguiçoso. Então, é um estereótipo. Não é que todo mundo é assim, mas eles acabam fazendo essas construções culturais que a gente nem sabe de onde começou e quando começou, e acaba que às vezes contribui negativamente na vida das pessoas. Esses estereótipos, eles estão ligados às crenças, aos costumes, aos valores, aos hábitos de uma sociedade que contribui para a construção desse estereótipo. Isso tudo afeta negativamente na vida das pessoas. Os estereótipos culturais, eles fazem alusão a costumes e tradições que tenham em um lugar determinado, como, por exemplo, a forma de se expressar, a forma de se vestir, a maneira de celebrar as suas festas. Então, acaba que ali tendo essas colocações. Nesse caso, nós podemos nomear os mais relevantes, como os mexicanos. Então, nós temos aí muitos estereótipos que todo mexicano é bandido, tem cara de mafioso. Os chineses, los chinos, los argentinos, los africanos, los latinos, los gringos, los sudacas. Então, assim, acaba que fazendo, esse aí é um mexicano, é um ticano, é um argentino, é coisa de argentino, é coisa de latino. Então, são palavras que usa ali
negativamente utilizando a nacionalidade, o patriotismo daquela pessoa. Eu até coloquei aqui uma charge do Maradona para a gente exemplificar que nós brasileiros temos muito preconceito com argentinos. Então, já tem esse estereótipo nascido no povo brasileiro contra argentino, que todo argentino é ruim, que o argentino e o Brasil não vai dar certo, e assim por diante. E o que são esses estereótipos é aquilo que eu falei para vocês, um conjunto de crenças, ideias, preconceitos, atitudes, opiniões pré-concebidas que a sociedade tem sobre pautas ou regras culturais e sociais. Os estereótipos eles podem ser cultural, social, racial, de gênero, de classe social, sexual, de idade, religião. E, por mencionar somente alguns, se aplicam a todas as pessoas que entram nessa categoria. Tem aqueles estereótipos que são do gênero para mulher, que toda mulher é dona de casa, é mãe, que tem que estar sempre bonita, que a mulher tem que ser paciente, delicada, dependente, sensível, objeto, frívola, terna, submissa. Então, já é estereótipo que toda mulher tem que ser assim. Que todo homem tem que ser trabalhador, inteligente, forte, que homem não chora, que homem é valente, que ele é o chefe da família, que ele é o provedor, que ele gosta de correr riscos, que todo homem é agressivo. Então são estereótipos de gênero masculino. Raciais, que vão se basear nas diferenças étnicas e culturais inferiores. As sociais, que vão dizer que todos os pobres são ignorantes e bandidos, que os ricos são soberbos e prepotentes, que as mães solteiras elas têm uma conduta ligeiramente estranha. E de físico também. Muitos pensam que as pessoas ruivas são mais bonitas ou que só pertencem à classe social. Todas as ruivas são ricas ou todas as loiras, as mulheres loiras são padrão. Então, tudo isso, galera, são estereótipos sociais, estereótipos culturais. Eu tenho certeza que vocês já falaram e já viram isso nas aulas de sociologia. Porque esses estereótipos estão ligados aí muito nas aulas de sociologia, né? Coisas que a gente acaba fazendo e que muitas vezes podem se tornar crimes também, tá bom? Quando a gente generaliza e acaba criando preconceitos também raciais, de gênero e assim sucessivamente. Ok? E agora nós vamos para a parte da literatura. Vamos parar de falar aí um pouquinho de gramática, de estereótipo e vamos falar de literatura. Vamos à literatura espanhola de hoje. Mais um livro do Gabriel García Márquez. Um relato de um náufrago. Ele foi escrito pelo nosso querido colombiano Gabriel García Márquez, que vai contar a história de um marinheiro que sobrevive a um naufrágio no ano de 1955 no Mar do Caribe. Muito parecida ali com a história do filme O Náufrago, né? Que vocês assistiram? Daquele que ele pega uma bola, coloca a mão dele na bola e faz dessa bola um amigo. Então, é muito parecido ali com a história. A obra, ela foi apresentada em 14 fascículos, ou seja, 14, como se fossem capítulos, dentro de um jornal colombiano chamado El Espectador, no ano de 1955. Então, cada edição do jornal vinha com um capítulo novo, com um fascículo novo desta novela, deste livro do Gabriel García Márquez. O nome de Márquez, ele não foi associado a essa história até ele ser publicado em 1970. Até então, ninguém falava ali que era do Gabriel García Márquez, ele só assinava como Gabriel. Em 1970, que foi ali completo, né, que ele lançou o livro, ele juntou todos os fascículos e colocou o título que é um relato de um náufrago, de Gabriel García Márquez, a história do náufrago, que esteve à deriva
numa balsa salva-vidas, perdão, quase que eu não consigo falar, por 10 dias sem se alimentar ou sem beber água. Foi proclamado como um herói nacional, beijado pelas rainhas da beleza, feito rico com a publicidade e então rejeitado pelo governo e esquecido para sempre. Então ele teve ali os seus 15 minutinhos de fama. Ele é um livro que relata e desconstrói um destroyer, da Marinha Colombiana, que sai dos Estados Unidos da América em direção a Cartagena, nas Índias da Colômbia. Cheio de mercadorias contrabandeadas. E aí sofre esse naufrágio 2 horas antes da chegada, em 25 de fevereiro de 1955. Grandes ondas varrem o convés e destrói, levando 8 marinheiros e grande parte da mercadoria. Por estar muito pesado, não pode voltar, o destroyer não pode voltar para pegar essa balsa. Apenas Luiz Alexandre Valesco consegue alcançar ela e passa por muitas dificuldades durante 10 dias no mar, com fome, sede, e após todo esse período ele chega à vila de pescadores no norte da Colômbia e eles vão reconhecer ele, cuidam dele, lavam ele, levam ele para o hospital mais próximo e aí vai seguir toda aquela sequência que eu falei. Ele vai ser um herói, ele é um sobrevivente, ele vai ser super conhecido e depois esquecido. Certo? Quer saber um pouquinho mais? É só ler esse livro, Relatos de um Náufrago. E agora vamos fazer a nossa breve idazinha à Venezuela. A Venezuela, ela recebeu esse nome em homenagem a Américo Vespúcio, que encontrou casas nativas no Lago Maracaibo, que fez lembrar de Veneza, na Itália. Então o Américo Vespúcio, foi para essa região e quando ele chegou lá, ele viu aquelas casinhas bonitinhas que lembrou Veneza. E aí ele disse, aqui é uma pequena Veneza, é a Venezuela, pequena Veneza. Mas há controvérsias também. Martim Enciso, que é um geógrafo da expedição de Vespúcio, fala que perto do lago havia um povoado indígena que se chamava Venezuela. E aí, por isso que nasceu esse nome. Então tem essas duas histórias. O Lago Malacaio é o primeiro lugar no ranking de quedas de raios do mundo. A Venezuela está em segundo lugar no ranking do país com mais vencedores de concurso de Miss Universo. Então, a Venezuela é o segundo país com mulheres mais lindas do mundo. É um dos mais produtores também de petróleo. O que mais sabemos da Venezuela? Que a favela mais alta do mundo está localizada em Caracas, capital do país. Cerca de 2,5 mil pessoas vivem nesse edifício, conhecido como Torre de Davi, prédio inacabado de 45 andares. O país foi uma das primeiras colônias hispânicas a declarar independência em 1811, porém deixou de fazer parte dessa Gran Colômbia em 1830, que eram alguns países juntos que formaram a Gran Colômbia. Em 1863, ela foi o primeiro país moderno a abolir a pena de morte para todos os crimes. Então, foi o primeiro país que acabou com a pena de morte. Então, a partir de 1863, a Venezuela aboliu a pena de morte. E o território da Venezuela inclui uma área continental e um grupo de ilhas do Caribe. Ilhas lindas e maravilhosas que vale muito a pena conhecer. Então, galera, chegamos aí ao final de mais uma classe de língua espanhola. Eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Qualquer coisa, estou aqui à disposição de vocês. Um grande beijo e nos vemos daqui a pouquinho.